primeira epístola que ele escreveu a Timóteo. Eu tenho mencionado que esta epístola, ao meu ver, que é classificada como epístola pastoral, ela tem mais um caráter de pessoal. Inclusive o versículo-chave, que é capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: escrevo-te, ou seja, escrevo para você, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 3, que é o versículo-chave, versos 14 e 15. Por isso, eu costumo dizer que esta epístola tem um caráter muito mais pessoal do que mesmo no sentido de pastoral para orientar a igreja. Timóteo era um pastor, então nós chamamos de uma epístola pastoral. Assim como ele escreveu para Tito, então nós classificamos 1ª e 2ª Timóteo como pastoral e Tito. São de fato epístolas escritas por um pastor mais experiente para pastores mais jovens. Olha, Timóteo, você precisa aprender como se deve proceder, e você precisa ensinar as pessoas acerca de como se comportar na igreja de Deus, que ele define como sendo a casa de Deus. A palavra ou a expressão casa de Deus deve ser interpretada como família de Deus. A igreja é uma família. A gente precisa ter esse entendimento. E é comum em uma família se ter atritos, dificuldades, pois como pecadores, como pessoas imperfeitas, nós estamos sujeitos às adversidades e problemas relacionais, ou problemas de relacionamento. Mas a Bíblia nos dá a base de como tratar e resolver os problemas de relacionamento, na base das Escrituras e não na base dos próprios pensamentos. Por isso, a casa de Deus, ou seja, a família de Deus, deve ser dominada, governada pela palavra de Deus. Nós já passamos pelos capítulos 1 e 2, chegamos ao capítulo 3, e no capítulo 3, nós já vimos que este capítulo, ele é justamente dominado pelas características que os líderes da igreja, ou da família de Deus, devem ter. Nós passamos primeiro pelas qualificações dos presbíteros. Eu já mencionei que um presbítero, a palavra lá é presbíteros, é a mesma. Primeiro ele diz episcopos, um episcopos, ou episcopus, ele é um presbíteros e ele é um poimen, que é o pastor. Episcopos é bispo, presbíteros é presbítero, que traduzido é ancião, e poimen é pastor. Tanto o bispo quanto o presbítero, eles devem pastorear. E ele precisa ter a compreensão de que é o rebanho de Deus e não o rebanho dele. O rebanho pertence a Deus, o rebanho não é dele. E vimos no capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro escrevendo aos presbíteros, ele diz: presbítero como eu, pastoreai o rebanho de Deus. Aí ele vai usar 3 negativas e em seguida 3 positivas. E ele encerra dizendo: não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos. É nessa parte de modelo que a gente precisa ver as qualificações dos presbíteros, dos bispos, dos pastores.
E estas qualificações, eu mencionei, encontram-se em 1 Timóteo capítulo 3, nós já passamos, e Tito capítulo 1, que também nós passamos. No capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vimos estas qualificações. Um bispo, ou presbítero, ou pastor, ele deve ter qualificações morais, intelectuais e espirituais. É necessário, portanto, versículo 2. Aliás, deixe-me começar com um. O que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Já expliquei que é a ideia de que não vive errando na mesma situação. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E aí vem o comentário: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E continua com as qualificações: não neófito, ou seja, não novato. Daí vem neós, neós vem dessa palavra, essa palavra vem de neós, novato, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Depois de apresentar as qualificações para esta categoria de líder, aí Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, vai apresentar as qualificações para um diácono. Wiersbe menciona assim, o tema que ele dá a este trecho, até o verso 3, é: sigamos aos líderes. Esse é o tema no comentário dele para esta passagem. Os líderes devem ser pessoas diferenciadas em suas qualificações. Não é para ser qualquer pessoa. De modo muito interessante, as qualificações são bem parecidas às qualificações para os pastores. Estas qualificações, entendo eu, devem ser almejadas por todos os homens, sexo masculino, desde o menor até o maior, já deve ter o desejo de ter estas qualificações. Para os diáconos, diáconos é o substantivo que vem do verbo diakoneko. Este verbo significa servir. Portanto, um diácono é um servo. Um diácono é um servo. E há várias maneiras de se servir. A ideia da palavra diáconos é a ideia de que serve às mesas, de um garçom. Aquele que serve outros. Há várias maneiras de se servir às pessoas. Outra palavra significativa para servo é a palavra doulos, que essa palavra é traduzida em muitas das nossas versões como sendo servo, porém ela é mais forte. A ideia da palavra doulos não é a ideia tão somente de um servo, mas é de um servo que é escravo. Todos nós devemos ter esta compreensão. Nós éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça. Nós éramos vendidos ao pecado, agora nós fomos comprados por preço.
Então, nós servimos àquele que nos comprou, Jesus Cristo. E um servo, um escravo, não tem vontade própria. A sua vontade é satisfazer a vontade do seu Senhor. Eu já mencionei um livro que causou impacto na minha vida quando eu era descrente. Sugiro, se você conseguir, leia A Cabana do Pai Tomás, que foi um best-seller nos Estados Unidos, a vida de um escravo, um negro escravo, que foi educado e sabia ler. Ele era refinado e ele reconhecia que os seus senhores deveriam ser muito bem servidos. Aquele livro causou impacto na minha vida antes de eu me tornar um crente. A Cabana do Pai Tomás. É um livro que eu normalmente recomendo. Bom, muito interessante, se você for para Marcos capítulo 10, um texto que tem causado impacto na minha vida, Marcos capítulo 10, nós temos um diálogo inicial entre Jesus Cristo e dois dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu fazem um pedido para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo vai responder ao pedido daqueles filhos de Zebedeu. Capítulo 10 de Marcos, versos 35 a 45. Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele, Jesus, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Em outras palavras, queremos lugar de notoriedade. A resposta de Jesus, verso 38. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Olha, irmãos, os 10 com certeza tinham o mesmo pensamento. Eles queriam também posição de notoriedade. Eles, inclusive, em certo momento, vinham conversando pelo meio do caminho: qual de nós é o maior? E eu acho fantástico, Jesus Cristo vira para eles e diz assim: o que vindes discorrendo pelo caminho? Aí eles ficam calados. Jesus sabia que eles estavam discorrendo quem era o mais importante, quem era o melhor, o maior. Jesus sabia que eles estavam discutindo isto. Voltando para Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: olha o que Jesus Cristo vai dizer: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. A palavra aqui é justamente, vem de diaconeco, é que dá origem ao diácono. Seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E a palavra aqui é doulos, é escravo. Eu costumo dizer, olhando esse texto, que, olha, se tem uma ambição que a gente possa dizer ambição santa, deveria ser essa aqui: eu quero ser o primeiro. Só que para ser o primeiro tem que ser escravo de todos. Não pode ter vontade própria. Às vezes eu fico a pensar: eu estou aqui para fazer a minha vontade ou a vontade daquele que me recrutou?
eu estou aqui para agradar o homem, adio, ou agradar o Senhor Jesus Cristo. Mas é incrível como Jesus Cristo, ele encerra, dando o próprio exemplo dele. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando diz ele veio para servir, aí vem do verbo diaconeco, que dá origem ao substantivo diáconos. Eu encontrei certo pastor anos atrás, dizendo, eu não sou diácono. Eu sei a minha cabeça. Todo pastor, antes de ser pastor, ele deve ter um espírito de diácono, de servo. Está pronto para servir as pessoas. Devemos servir as pessoas com o que nós temos e com o que nós somos, por gratidão àquele que se entregou por nós. Voltando para 1 Timóteo capítulo 3, nos diz, verso 8, semelhantemente quanto a diáconos. Então nós temos bispos, ou presbíteros, ou pastores, e nós temos diáconos. Uma das crenças que nós temos deixado cair por terra é a crença de quem são os oficiais da igreja. Nós temos repartido a igreja em tantos ministérios, e é ministro disso, ministro daquilo outro, e esquecemos que um ministro, a palavra ministro, a ideia de conservo, e vem justamente desta palavra. Os oficiais da igreja, nossa crença, são pastores e diáconos. E estes pastores e estes diáconos não devem ser quaisquer pessoas. Costumamos usar Atos capítulo 6 como as qualificações, e ali eu digo as qualificações primárias. Eu digo primárias porque vem logo do início. Escolhei dentre vós 7 homens, e homens ali são sexo masculino. É da palavra andra, ou andros. É homem, macho. Escolhei 7 homens, primeiro, de boa reputação, ou seja, que ele é falado bem dele na comunidade onde ele vive. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, são as qualificações primárias. Como é que a gente pode tomar conhecimento de alguém que tem boa reputação se a gente não conhece esse alguém? Muitas vezes em nossas igrejas são escolhidos pastores e diáconos pela maneira dele falar ou pela condição socioeconômica dele. Precisamos conhecer as pessoas. Vocês querem me conhecer? Frequentem minha casa. Eu nunca esqueci que um colega meu, Valmir, seminarista do Rio Grande do Norte, perdi o contato com ele há muitos anos. Ele virou para mim e disse, Adil, você quer conhecer o seu pastor? Frequente a casa dele. E é verdade, você quer me conhecer? Frequente minha casa. Porque aqui é muito fácil a gente tratar bem as pessoas, se relacionar bem. A gente passa pouco tempo. Difícil é lá no convívio. Dificilmente dentro de nossa casa a gente consegue esconder quem nós somos de verdade. Bom, o diácono deve ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, o texto no capítulo 3 de 1 Timóteo diz: é necessário que sejam respeitáveis. Pessoas que conquistam o respeito das outras pessoas. De uma só palavra, ou seja, o que diz aqui, diz acolá, ali e acolá. Em todo lugar, não muda de opinião. Não conta aqui uma história e ali na frente conta outra história, que elas não batem.
respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Alguns pegam esta passagem aqui para dizer, não, você pode tomar um pouco de vinho. Eu sinceramente não recomendo o uso de vinho. Obviamente o vinho natural da uva, tudo bem, não tem nenhuma dificuldade, mas muitos dos vinhos hoje que nós conhecemos têm um teor de álcool que são perigosos e podem levar a pessoa ao vício, o que a Bíblia condena, tá? O uso desenfreado do vinho, não cobiçoso de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, que não sejam neófitos. Esses exerçam o diaconato. O verso 12, veja que eu estou pulando o 11 propositalmente, diz: o diácono seja marido de uma só mulher, e que governe bem seus filhos e a própria casa. Veja, muito parecido com as qualificações para um pastor. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Voltando agora ao versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. A dificuldade aqui, alguns dizem, refere-se a diaconisas. Outros dizem, não refere-se a diaconisas. Refere-se às esposas dos diáconos. Olhando o comentário da Bíblia NVI, o comentarista, muito provavelmente, Luiz Saião, eu participei de um tempo com ele no hotel, um dos hotéis mais chiques de Fortaleza, Hotel Marinas Hotel, bem chique, e naquela oportunidade ele estava apresentando justamente a Bíblia NVI, e foi feito um sorteio daquela Bíblia, e justamente caiu sobre mim, eu fui o agraciado. Nesta Bíblia, ele coloca justamente isto, e a posição dele, que é a mesma posição minha, é que aqui é uma referência às esposas dos diáconos. Elas devem ser respeitáveis, elas não devem ser maldizentes. Se maldizem de tudo, elas devem ser temperantes, ou temperadas, equilibradas, e elas devem ser fiéis em tudo. Portanto, há duas posições. Agora eu tenho dois pastores amigos meus, tem um que é doutor em teologia. Eu estava no outro dia com ele, ele passou por Salvador e eu levei à praia, eu e o pastor Marcos Perim, aqui na Ipitanga, não sei se ali é Ipitanga ou Praia do Flamengo, e eu fiz algumas perguntas para ele, perguntei sobre divórcio, por exemplo, que é um assunto bem debatido entre nós, e a posição dele é que é uma referência à diaconisa. Eu digo, meu irmão, em assim sendo, por que que Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, vai dizer que não permito que mulher ensine nem exerça autoridade de homem, porém aprenda em silêncio? E ele vai usar dois argumentos bíblicos. Meu irmão, sem sombra de dúvidas, a mulher é de grande valor, seja na igreja, seja na família. Agora eu quero ampliar o pensamento. Todo crente é para ser um diácono, toda crente é para ser uma diaconisa. Não como oficial da igreja, mas sim como um servo e uma serva. Porque uma diaconisa não é outra coisa a não ser uma serva.
Um diácono não é outra coisa a não ser um servo. É como, por exemplo, a palavra professor ou professora. Todos que estão sentados aqui são professores. Porque todos que estão sentados aqui ensinam. Dando um treinamento sobre discipulado, uma irmã idosa diz: não, pastor, eu não ensino. Eu vou provar que a irmã ensina. Dentro da casa da irmã, a irmã ensinou seus filhos a sim, está vendo? Então, no sentido, nós chamamos de sentido geral da palavra. No sentido geral da palavra, todos são diáconos e todos são diaconisas, porque todos são servos, todos estão prontos para servir. Mas no sentido específico da palavra, nem todos são professores, porque nem todos sentaram no banco de uma faculdade para ter um grau, uma formação de um que nós chamamos de pedagogo. Então, uma palavra tem um sentido específico e tem o sentido geral, ou sentido abrangente. Isto se refere também à palavra diáconos. Todos nós devemos ter o espírito de servir. E nós podemos servir de diversas maneiras. Independente de ser oficial da igreja ou não, eleito pela igreja ou não. Independente de ter uma posição de destaque ou não. Todos devem ter o mesmo espírito, que é o espírito de Cristo. O próprio Filho do Homem não veio para ser... Todos nós devemos ter essa disposição. Eu não vim para ser servido. Todos nós devemos ter a disposição de Cristo. Mas eu vim para servir e estou disposto a dar minha vida para que muitos conheçam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Jesus que veio a este mundo, que as Escrituras chamam de perverso, mau. Este mundo que as Escrituras apontam como jaz no maligno. Ó Deus, nós queremos viver neste mundo como verdadeiros luzeiros, irradiando a beleza de Cristo, exalando o perfume de Cristo, o bom aroma, vivendo vidas santas, vidas limpas, vidas verdadeiramente dedicadas ao Senhor. Pai, nós necessitamos crescer espiritualmente para que possamos estar honrando e glorificando o Teu nome. Abençoe os nossos queridos que estão com problemas de saúde, seja física ou espiritual. Pedimos que o Senhor nos use para ajudá-los. Pedimos, ó Deus, que abençoe os nossos queridos que estão com dificuldades financeiras, falta de emprego. Abra as portas para cada um deles. Abençoe os nossos queridos que estão com problemas de relacionamento. Ó Deus, esteja abençoando para que estes problemas sejam sanados na base da Tua palavra. Queremos Te servir independente de ser um oficial eleito ou não. Queremos ter a alegria de Te servir, seguindo o modelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele entregou a sua vida para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele morreu, mas ressuscitou, e nele também nós ressuscitamos. Pai, nós pedimos as bênçãos do Senhor, não porque nós julgamos nos merecedores, mas é no nome precioso e santo de Jesus a quem amamos. Amém.